audiência do JTT Diário. Fique em casa, tudo bem? Como vocês estão? Bom, já vamos começar aqui falando das nossas redes sociais. Antes disso, já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, curtirem essa publicação e compartilhar aí com todos os seus amigos do Facebook e em todos os grupos de WhatsApp também, aquele grupo da família, que às vezes tem algum bolsonarista que precisa se informar. Compartilhe esse JTT que vai ter bastante informação, assim como todos os outros, certo? Aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Esse primeiro aqui é o desacato.info, que é o nosso portal, que a gente vai dar uma olhadinha juntos. Embaixo tem o @portal.desacato, que é no Insta. O Facebook, portal.desacato, no YouTube, portal Desacato e no Twitter, Desacato Brasil, certo? Pensa aí na rede social que você mais utiliza, mais busca aí informações. Procure o portal Desacato para se manter bem informado, beleza? Tem também aqui os nossos números para você mandar sua sugestão, sua pauta, sua crítica, nos enviar sugestão de como que a gente pode melhorar o JTT, certo? Nos fale se vocês estão gostando, se vocês estão acompanhando de fato, né? Então, tá aí o nosso WhatsApp, que é o 048 98807 7742, e também tem o e-mail, portal.desacato@gmail.com. Certo, gente? A gente tem recebido bastante mensagem, eu vou falar daqui a pouquinho algumas mensagens que a gente recebeu, certo? Mas antes a gente vai ver aí, ó, o nosso portal, bem bonito, desacato.info, coloca aí no seu navegador, desacato.info é o nosso portal. O que a gente tem aqui já? A estratégia é fazer os trabalhadores pagarem a conta da crise, por José Álvaro Cardoso, nosso colunista. Tá aí. Mais uma matéria para vocês conferirem do José Álvaro Cardoso. Pedro Cardoso sobre manifestantes. Quem se oferece ao vírus não deveria receber tratamento. Tá mentindo? Não tá, né? Eu acho que isso aqui é sobre isso. Não. Sobre isso. Cadê? Eu vi uma matéria aqui. Isso aqui é sobre os Estados Unidos. Profissionais da saúde saem às ruas dos Estados Unidos para conter carreatas contra o isolamento. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, estão acontecendo carreatas de manifestantes contra o isolamento. Inclusive, aqui no Brasil, tiveram manifestantes que fizeram essa carreata na frente de hospitais, gente. Buzinaço na frente de hospitais. É uma falta de responsabilidade imensa, né? Inclusive, eles fazem carreatas, né? Já dá para se ter aí uma noção da classe social que são essas pessoas. Enfim, gente, tá aí o nosso portal com bastante coisas para vocês conferirem. Manda aí para aquele bolsonarista aí, para aquele bolsominion que você quer tanto que ele entenda, gente, é impossível, quase, né? Talvez não seja impossível. Mas é bem difícil, bem difícil. Tá aqui a nossa campanha do leitor e da leitora amiga do portal Desacato. Vocês podem contribuir mensalmente de R$10 a R$250 mensais. Tem aqui todos os valores. Também anualmente de R$20 a R$500 anuais. E também tem aqui o nosso depósito em conta, que você pode depositar diretamente para a conta da cooperativa, que é do portal Desacato, para vocês fortalecerem a outra informação. A gente precisa muito dessa contribuição, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está com completa incerteza, né, do nosso recebimento para comer, simplesmente para pagar as nossas contas. E se você gosta aí do nosso trabalho, quer continuar perpetuando o trabalho do portal Desacato, contribua com a outra informação, beleza? Tá aí o nosso portal para vocês darem uma conferida, tem bastante coisa. Agora eu vou falar aí para vocês o que a gente vai ter hoje. Opa, não. Na sexta-feira eu esqueci, hoje eu não vou esquecer. Vamos voltar aqui para amigo leitor.
a gente tem que falar das instituições que colaboram, que contribuem para a outra informação, começando aí pelo Sintrajusc, o Sintrazen, Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC, Sindiprev Santa Catarina, Sindisaúde Santa Catarina, Sindipd de Santa Catarina, o Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário e o Sintrajusc que eu já falei aí, certo? Esses são os nossos contribuintes, os contribuintes da outra informação, os nossos apoiadores que apoiam aí a outra informação. Para hoje, gente, seguinte, vou começar aí mandando um abraço para Maria Carmen Vieira, que é da Rádio Comunitária, da Rádio Cultura Comunitária, lá de São Miguel do Oeste, que acompanha aí o JTT Fica em Casa. Um abraço, Maria Carmen Vieira. Também vou mandar um abraço para o Laurindo Lalo Leal Filho, quanto L! Laurindo Lalo Leal Filho, que nos enviou mensagem. Ele disse assim: parabéns, queridos companheiros, saúde e muita força para seguir na luta. Abração. Muita saúde para você também, Lalo, e muito obrigada por continuar aí seguindo o Portal Desacato, compartilhando as nossas notícias lá de São Paulo, Lalo Leal Filho. Um abração. Também quero mandar um abração para Gisele Lins, que está sempre aqui no JTT, nos mandando boa noite, acompanhando aí o JTT Diário Fica em Casa. Um abraço, Gisele Lins, nossa amiga. Então, vamos ver o que a gente tem hoje aqui. Hoje, dia 20 de abril, segunda-feira, começando bem aí a nossa semana com bastante informação. A gente tem a fala de Bolsonaro não pode ser separada de tudo o que fez até agora. É a entrevista de Helenira Vilela com o Raul Fittipaldi e também com o Samuel Martins, que é advogado constitucionalista. Certo? Vamos ver aí que fala é essa do Bolsonaro que eles vão debater hoje. Eu nasci no dia do AI-5. É a entrevista com a documentarista Márcia Paraíso. Chile a 6 meses da insurreição popular. Entrevista com a ativista social Tânia Melnick. O monstro Bolsonaro apresenta uma oportunidade para a classe trabalhadora. É o comentário do professor em saúde pública, o Douglas Kowaleski, que é nosso colunista. O discurso de Bolsonaro e a abertura de comércios em Florianópolis. Entrevista com o vereador Vanderlei Farias, vereador aqui de Florianópolis, né? Hoje foi aberto o comércio aqui em Florianópolis. E também, para finalizar, temos aí a poesia do Dinovaldo Giglioli, com a interpretação da Cláudia Weiman no quadro Letras e Sentidos. Certo, gente? Tem bastante coisa legal aí para vocês. Confiram, compartilhem, curtam e comentem. Eu vou fazer questão de responder aí os comentários que tiverem aqui no nosso JTT, certo? Responder, dar um like, construir um debate. Bom, estamos aí para levar a outra informação para vocês. Esse JTT é para vocês, então fiquem à vontade aqui com a gente, tá? Então, amanhã a gente volta. Não esquece aqui de dar uma olhadinha, nos curtir, nos seguir aqui nas nossas redes sociais, para vocês sempre estarem bem informados com o Portal Desacato. E até amanhã, gente! Começa a semana, Jana Machado, começa mais o JTT Fica em Casa. Que coisa a gente desacata, né, leitores, leitoras? Esse homem não dá descanso. Todo domingo ele usa para alguma maldade, mas ontem ultrapassou todos os limites que a democracia pode aturar. Ontem foi além, né, do que se poderia esperar já não de um presidente, de qualquer cidadão que tenha um mínimo de noção de compostura perante o sistema democrático, que é frágil no Brasil, né, Lenira? Mas é o que conseguimos construir. Com quem vamos falar sobre isso hoje? Então, bom dia, Raul, bom dia, Samuel, boa tarde, boa noite, audiência. Hoje, Ana Machado. Então, hoje nós vamos conversar com o doutor Samuel Martins, advogado. Ele fica bravo porque ele chama de doutor, eu fiz de propósito.
mas ele está fazendo doutorado, em breve será um doutor, né? Além de ser um advogado constitucionalista. É um advogado constitucionalista, é professor de direito constitucional e vai nos brindar aí com seu conhecimento para a gente analisar o que parece a Casa dos Horrores, né? Hoje com participação especial da Bola de Neve, nossa gata que resolveu fazer parte do cenário. Nada a ver com a igreja Bola de Neve, tudo bem. Não, só porque ele é branquinho, com olhos azuis. Antes de começar, e já dando o bom dia, estamos gravando 11 horas e 20 minutos, a Samuel Martins, advogado, constitucionalista e professor. Elenira, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje com o ISC? Ontem você fez um artigo que a gente publicou em Desacato, a gente quer saber brevemente, assim podemos atender e receber ao doutor Samuel Martins. Ao pro-doutor Samuel Martins. Na verdade, são assuntos que se relacionam muito. Quebra da democracia, desrespeito às instituições, desrespeito ao conhecimento. Nós tivemos um processo eleitoral no Instituto Federal, uma consulta, conforme a lei, né, foi feita no final do ano passado, e o professor doutor Maurício Gariba Júnior foi eleito reitor do IFSC, assim como foram eleitos vários diretores dos diversos campos do Instituto. O que acontece é que o governo Bolsonaro e o Weintraub não têm nenhum respeito pela democracia e demonstram isso todos os dias, e o Weintraub nomeou um reitor pro tempore, que é o senhor Lucas Dominguini, que era, né, está sendo substituído o diretor do campus Criciúma. O interessante é que o Lucas Dominguini se recusou a assumir, portanto, hoje nós temos um Instituto Federal de Santa Catarina que não tem reitor, não tem ninguém, e a gente está batalhando para que o Weintraub e o Bolsonaro, pelo menos dessa vez, cumpram a lei e nomeiem quem foi eleito, que é o professor Maurício Gariba Júnior, e mais ninguém, porque não existe lista tríplice no Instituto Federal, a lei indica que é assim que deve ser, e a MP 914, que é um absurdo que o governo Bolsonaro inventou de criar lista tríplice para os institutos e tal, não estava em vigor quando o processo de consulta foi feito, portanto é ilegal a nomeação de qualquer outra pessoa que não seja o professor Gariba. Pois então, mais um crime a caminhos de Palácio. Sim. E a FRN também, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, também foi nomeada uma pessoa que não foi eleita também de maneira ilegal. Pois então, nessa rota de crimes, houve, Samuel Martins, agora formalmente, bom dia, houve mais um crime do cidadão que ostenta a primeira magistratura do país. Mais um assinte contra a democracia, mais um assinte contra a paz. Aconteceu de novo ontem. Parece que agora ele decidiu atravessar o Rubicão e nos coloca numa situação contra a parede, porque embora ele se desdisse nesta segunda-feira pela manhã, já é tarde, porque não é a primeira menção da ditadura que faz o Bolsonaro, não é o primeiro apoio que dá à ditadura, ou fez nos 20 e tantos anos de parlamentar, o faz como presidente. Samuel Martins, que significado tem isso? Qual o nível de ataque à Constituição brasileira? Muito bom dia, Raul, Elenira. Agradeço o convite, sempre um prazer. Eu vou pedir uma licença para fazer uma análise no seguinte sentido. Primeiro que eu concordo absolutamente que há uma reiteração de atos absolutamente problemáticos em relação à conduta do atual chefe do Executivo. Mas a minha proposta, Raul, é, de certo modo, nós desfocarmos um pouco a figura dele e justamente debatermos de que modo essa discussão tem se desenvolvido no âmbito do debate público no Brasil. Perfeito. Eu penso que isso é importante, porque quando nós pensamos questões dessa ordem, se nós ficarmos exclusivamente focados na figura de uma pessoa que tem demonstrado uma conduta tão errática e ao mesmo tempo contraditória, eu penso que nós acabamos ficando aprisionados por esse tipo de comportamento que apresenta, sim, alguns elementos de inconstância e talvez até de patologia. De modo que, sim, há uma reiteração. Há uma reiteração em atos que dificilmente seriam compatíveis
com uma perspectiva regular de um chefe do executivo. O que eu penso que é novo, ou ao menos é crescente, é um consenso no âmbito da sociedade brasileira e de instituições significativas dessa sociedade, identificando como efetivamente problemáticos esse tipo de conduta. Então, não é a primeira vez, mas nós estamos tendo, tanto no âmbito da sociedade civil, mas também instituições como representantes da própria magistratura, do Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil e membros do Supremo Tribunal Federal e também do Poder Legislativo e também nas instâncias inferiores à nossa federação, como posições de governadores. Por quê? Há uma dimensão de ordem política nessa discussão que ela é indiscutível, não é? Certamente esse tipo de debate sobre qual é o limite, ele não é um debate exclusivamente técnico. A técnica, ela é absolutamente relevante, inclusive no que diz respeito ao devido processo, ao direito ao contraditório, ao direito à ampla defesa, mas a posição majoritária da sociedade, no sentido de compor um consenso no que pode e o que não pode, essa construção, e que me parece que já tem sido debatida em um grande número, ou em um número crescente de esferas, eu penso que é relevante nós termos em conta. Porque, obviamente, se nós focarmos exclusivamente na figura do atual titular do Executivo, ora, obviamente que ele nunca vai reconhecer a prática dele como uma prática violadora da Constituição. Muito menos os seus apoiadores, que têm apresentado uma defesa absolutamente apaixonada da figura dele e até mesmo negando critérios de racionalidade. Por isso que a minha análise não é uma análise focada nele ou nesses apoiadores que muitas vezes negam fatos que são absolutamente claros. A minha preocupação hoje é como esse debate tem sido difundido e desenvolvido e elaborado no âmbito das instituições e no âmbito da sociedade. Eu queria pedir licença, mas tem alguns argumentos que eu acho importante nós colocarmos. Porque, obviamente, se você perguntar a minha opinião, eu perguntar a sua, perguntarmos a de Helenira, ora, provavelmente nós vamos concordar com isso, não é? Com a gravidade da situação. Mas é o que eu quero dizer, essa construção, ela precisa ser uma construção que tem uma perspectiva de viés majoritário. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo que o ato em si não se caracteriza como grave. O ato em si, o ato de ontem não é um ato grave, porque havia uma multidão e ele se deixou seduzir por uma tentativa de manifestação perante uma multidão. Eu penso que esse argumento não se sustenta porque se trata de um comportamento reiterado. Reiterado. Não é a primeira vez que isso acontece, de modo que eu não posso fazer uma análise exclusivamente do que aconteceu ontem. E eu até mesmo já me posicionei, enfim, nós estamos debatendo isso, nós somos da área, em outros fóruns nesse sentido. Eu falo, esse argumento, ele não é plausível, porque afinal de contas, nós estamos tratando como se fosse uma pessoa que, uma única vez na sua carreira, se posicionou dessa forma, e não é disso que se trata, não é? Outra questão que se apresenta como... Outro argumento que também eu tenho ouvido é o argumento que se trata de uma perseguição exagerada, enfim, da mídia e da sociedade civil em relação ao comportamento desse senhor. Eu quero colocar o seguinte, o debate público sobre a conduta dos chefes das instituições de cúpula de uma república é inerente ao regime democrático. Nós não estamos pegando uma pessoa privada e estamos seguindo essa pessoa e dizendo se ela está agindo bem ou agindo mal. Não. Na medida em que você se propõe a ser presidente da República, você está assumindo um compromisso de que a sua conduta vai ser objeto de discussão. Então, eu só queria deixar esses dois pontos. Ou seja, não se trata de um ato isolado, trata-se de uma reiteração. E segundo, o debate público sobre a conduta de um presidente da República é inerente a um regime democrático. Não se trata de uma perseguição individual a uma pessoa específica. Muito bem. Nosso tempo quase foi embora, Helenira. Já não temos mais tempo hoje, mas é importante. Helenira, tua consideração, pelo menos. Hoje então, nem te escutamos. Eu acho muito bom.
Acho bom, muito bom ouvir o chá de determinadas coisas bem caracterizadas, né? Entender que é um processo crescente e eu penso que é organizado a ser caótico, né? Vocês sabem que a ordem no caos tem uma ordem, essa aparência de caos. O Bolsonaro está construindo com base social para romper definitivamente com o pouco que restou de democracia institucional no Brasil. E aí a gente tem que parar ele imediatamente, né? Então, sábado teve um manifesto grande de uma parte do Partido dos Trabalhadores, o Sinasef e vários outros sindicatos protocolaram pedidos de impeachment, várias instituições, entidades, partidos, porque a gente entende que deu. Aliás, que já deu faz tempo, né? Que essa pessoa é um risco para a continuidade da democracia e mesmo da existência física de muitos cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Então, nós precisamos parar isso imediatamente. Então, penso que, para terminar, agradecer muito as considerações do Samuel e dizer fora Bolsonaro e Mourão, né? É preciso que a gente diga isso com toda clareza. E, por último, preciso lembrar ainda onde eu comecei, né? Que seja empossado somente quem for eleito constitucionalmente, seguindo as regras. Então, posse já do Gariba e dos reitores eleitos em todas as instituições. Muito bem. Assim concluímos hoje o nosso debate. Tivemos uma bela... Escutamos, aliás, essa aula belíssima, né? Que sempre dá quando aparece aqui por desacato, pelo JVT. Samuel Martins. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. Uma excelente semana. Até amanhã, Elenira. Amanhã continuamos Até amanhã, aí. Jana. Vendo o que vai nos deparar nos dias de hoje. Continuamos. Vamos conversar sobre o Jean, né? Que está abrindo comércio. Pois então. O JDT Fica em Casa continua com Jana Machado. Aliás, com tudo que já preparou e agitou Jana Machado. Jana Machado, audiência do JDT Fica em Casa e do Portal Desacato. Estamos em casa, como sempre. E agora, quem está na sua casa nos atendendo é a documentarista Márcia Paraíso. Com ela vamos falar um pouco do desgraçadíssimo discurso do cidadão que ostenta a primeira magistratura do país e também um pouco da situação da Márcia na sua atividade, que tem que ficar isolada. Ela que gosta muito de estrada para andar pela Pátria Grande, pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil todo. Tudo bom, Márcia? Estamos vivendo uma hora de cada vez, né, Raul? Seria um dia de cada vez, mas dado o nosso presidente da República, a gente tem vivido uma hora de cada vez, porque a gente nunca sabe qual vai ser o ato dele, o que ele vai dizer e o quanto isso vai nos afetar, né? E quanto dano tem produzido este exercício, este mandato nefasto para a cultura, inclusive a tal secretária da Cultura tendo falecido, pessoas muito importantes para a cultura brasileira semana passada, e estando doente, por exemplo, ainda Aldir Blanc, não tem se manifestado. Ou seja, o dano, além do discurso, além das bravatas, o dano é na prática, para todos os segmentos, inclusive para aquele a qual tu pertences, né, Márcia? Na realidade, eu não tenho a menor expectativa em relação ao presidente do Brasil, né? Então, a minha expectativa realmente é zero. E eu acho assim de que quem votou nele, em nenhum momento ele enganou as pessoas. Um sujeito, né, que entra dentro do Congresso homenageando um ditador como um Ustra, ele já disse a que veio. Então, eu não tinha nem a menor expectativa que ele homenageasse qualquer pessoa da cultura que faz a cultura de base ou que faz a cultura grande, né? Agora, com esse último acontecimento de ontem, né? Dessa questão sobre a volta à ditadura e ao AI-5, isso nos toca absurdamente, né? Eu nasci no dia em que foi decretado o AI-5 e eu sofri dentro da minha família todas as consequências de crescer durante a ditadura militar, né? Então, é inadmissível o que esse sujeito fez e é inadmissível ainda que existe um percentual enorme da população brasileira que ainda aplaude os atos, as falas desse indivíduo, né? Lamentável.
do ponto de vista dos artistas, da cultura, da comunicação social, como se deve agir a partir desse divisor que coloca Bolsonaro? Porque, na verdade, ontem diretamente ele conclamou a AI-5, conclamou a ruptura democrática contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso Nacional, não vou negociar nada, diz, não estamos a negociar nada, ou seja, realmente a inspiração fascista de Bolsonaro cresce. Mas como se deve agir quando estamos em pandemia? A maioria dos opositores estamos cumprindo com nossa quarentena, realmente, dos que cumprimos a quarentena, a maioria estamos no campo oposto a Bolsonaro. Como reagir com isso, Márcia? É muito complicado, né, Raul? A gente se sente muito impotente, né? O meu setor, o setor do audiovisual, a gente foi paralisado ainda no governo Temer, né? Com a entrada do Temer, ele paralisou a Ancine. Então, desde o governo Temer, que a gente está sofrendo um impacto da paralisação do setor, que foi agravado com a censura, né? Então, essa ditadura já está em curso, né? Desde ela começou lá com o golpe, começou com o Temer e seguiu a passos de galope com o Bolsonaro, né? E com a instalação da censura, né? A gente teve um edital do Fundo Setorial do Audiovisual que tinha, dentre as suas temáticas, tinha a temática LGBT, que no caso da minha produtora, a gente estava pré-selecionado para receber o recurso, e que foi cancelado por conta da temática que esse edital abordava, né? Então, a gente entrou com o Ministério Público entrou com uma ação, o edital ele seguiu em curso, mas aqueles projetos que estavam já na fase final não foram os projetos que foram contemplados, foram outros projetos, né? Então, a censura permaneceu, a censura seguiu adiante, né? E assim permanece. Então, a gente está num momento muito duro, muito difícil, agravado pela questão da pandemia, da gente estar em isolamento, e vamos nos manter em isolamento social, de como que a gente consegue se articular, como que a gente consegue se mobilizar num momento como esse, né? Distribuindo conteúdo para as pessoas, mesmo assim ainda é muito pouco, né, Raul? Então, o que a gente, cidadão, pode se juntar e fazer com que a nossa voz rompa essa bolha, né? Chegue nas periferias também, que a gente se junte todos para pensar numa articulação, para gritar contra esse sistema que aí se estabelece, né? Até porque nós precisamos pensar no pós-pandemia, seja o ano próximo, o seguinte, ou mais outros, e aproveitar estas experiências para descobrirmos novas formas de relacionamento, novas formas gregárias, talvez não tradicionais, e que para nós, pelo menos, que estamos no espaço independente, no espaço fora da grande rotina do capital, talvez seja interessante começar a conciliar um diálogo diverso do que vínhamos fazendo, né, Márcia? Sim, com certeza, né? Como que a gente poderia criar essa nova comunicação, esse novo diálogo e que faça chegar em outras pessoas além de nós mesmos, né? Exato. Porque a questão é que a gente acaba se comunicando muito entre nós, né, Raul? Como que a gente consegue conversar com o outro que ainda pensa diferente, né? Isso é muito desafiador, né? Há uma narrativa que, tanto no texto quanto na expressão audiovisual, na expressão pictórica e outras expressões da arte, da cultura, precisamos descobrir e que não temos conseguido aplicar, porque, por exemplo, praticamente todas as manifestações perante as bravatas deste senhor presidente só acontecem através de cartinhas de repúdio e demais. Há uma série de questões maiores que poderiam acontecer mais efetivas e esperamos que isso também se reflita na nossa área da comunicação e da cultura, né, Márcia? Sim, a gente está passando por um momento muito difícil, né, Raul, no setor cultural, né? O Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina lançou, inclusive, uma pesquisa sobre o impacto econômico do setor cultural aqui no estado, né? E foi estimado o valor de 112 milhões de reais que deixaram de circular no estado por conta da paralisação do setor, né? Porque não é só a nossa produção cultural em si, nós enquanto agentes culturais, mas
tudo que nós abraçamos, né? Os diversos setores, os diversos profissionais, inclusive, que são contratados para trabalhar não só na área do audiovisual, mas também na área de shows, de entretenimento, desde motorista até o pessoal pelo catering, e é um setor que engloba muitos serviços, muitas atividades, né? E isso tudo está paralisado. E para o técnico do audiovisual, para o técnico da cultura, impacta muito, porque é um setor em que as pessoas não têm muitas garantias. A gente trabalha por empreitada, né? A gente é contratado para trabalhar numa produção específica e a gente vive daquele recurso até a próxima produção acontecer, né? Então, é um setor que deixa desamparada, né? Isso já é oscilante, mas vamos continuar dialogando, Márcia, e a gente agradece ter a cabocla, né, outro dia, coisa maravilhosa, muita gente acompanhou, e quem sabe, então, este próximo sábado temos alguma outra produção da Márcia para isso, para continuar abraçando, continuar nos abrigando nestes dias tão difíceis. Obrigado, Márcia Paraíso. Obrigada, Raul. Um abraço para você. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijão. Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Estamos com Tânia Melnick, do Chile, e ela é ativista social, comunicadora, defensora dos direitos humanos. Hola, Tânia, muchas gracias. ¿Por qué tú has participado en las manifestaciones y las actividades que se vienen desarrollando en Chile desde octubre del año pasado? Bueno, porque desde octubre más bien hemos vivido el estallido de una rebelión popular que viene gestándose ya hace muchos años, 30 años, 47 años. Tenemos distintas fechas para mencionarlo, pero son muchos años en que no se han respetado los derechos sociales en nuestro país, en que el pueblo no ha sido escuchado, en que ha sido traicionado por la clase política, hasta que llegó un momento en el cual el pueblo decidió salir a luchar por sus derechos y no detenerse hasta no conseguirlos. Con lo cual, en este momento, dada la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, nos encontramos en una pausa, pero no por eso nos seguimos trabajando en estas demandas, las cuales en su lucha social en las calles retomaremos, espero, muy prontamente. ¿Cuáles son algunas de esas demandas? A ver, tenemos demandas en distintos ámbitos de los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a una salud con un sistema único de salud de cobertura universal, un incremento en el gasto público de salud. En Chile tenemos un sistema de salud realmente pobre. No existe el derecho real a la salud, sino más bien una mercantilización del derecho a la salud. Tampoco tenemos un derecho a una educación universitaria. La educación universitaria es de muy alto costo, por lo tanto muchos no pueden costearla a menos que se endeuden por el resto de sus vidas y tampoco tienen capacidad para hacerlo. Un bajo nivel en la educación pública, condiciones laborales para los profesores muy malas, por lo tanto también el tema de la educación es un tema muy importante entre medio de las demandas sociales. El tema del trabajo, tenemos un salario mínimo realmente paupérrimo con el cual una familia no puede sobrevivir ni miserablemente en este país. Por lo tanto, se está pidiendo un aumento del salario mínimo, una reducción de la jornada de trabajo semanal, el derecho efectivo a huelga, el reconocimiento del trabajo doméstico y el reconocimiento de cuidados no remunerados, y así distintos temas, digamos, vinculados con eso. A nivel de medio ambiente, ¿qué problemática hay en Chile? A nivel de medio ambiente hay varias, pero la principal también es que en Chile no tenemos derecho al agua. Hay comunidades enteras que se encuentran privadas de agua, producto del modelo de privatización y mercantilización de este bien natural. Chile es el único país del mundo en donde el agua está privatizada. Aquí hay, por ejemplo, en estos momentos, que se torna muy grave por el tema de las precauciones sanitarias que hay que tener con el COVID-19, tenemos 147 comunas
con decretos de escasez hídrica, 400.000 viviendas rurales sin acceso a agua potable. El agua potable y su saneamiento, además, no están consagrados en la Constitución Política de Chile. Una constitución que el pueblo chileno quiere cambiar, porque es una constitución que viene de la época de Pinochet. Y con ese plebiscito, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, teníamos un plebiscito que, dado las demandas sociales, digamos, y la lucha en la calle, se había conseguido ejercer una presión suficiente como para que los políticos que se encuentran en el Congreso definieran un acuerdo por la paz, que le llamaron, en el cual, entre otras cosas, se acordó realizar un plebiscito el 26 de abril para que los ciudadanos decidiéramos si queríamos cambiar la Constitución. Dada la situación actual, este plebiscito está postergado para el 25 de octubre. Y en ese plebiscito vamos a votar si queremos cambiar la Constitución y luego, si ganase esa opción, bajo qué forma la cambiaríamos. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está Chile ahora con esta emergencia sanitaria? Porque en algunos lugares hay cuarentena total, otras más o menos. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria del país? Mira, estamos con una situación bastante diversa, te diría, porque efectivamente no hay una cuarentena a nivel nacional, hay ciertas zonas específicas, principalmente el Ministerio de Salud ha determinado el plan que va cambiando bastante día a día, de ir por zonas específicas acorde a la incidencia, a la cantidad de contagios que hay, y en estas zonas se generan cordones sanitarios o se generan pequeñas cuarentenas, incluso ni siquiera en comunas completas, sino que en zonas reducidas entre calles, con lo cual ha habido bastante cuestionamiento respecto de cómo está manejando el gobierno este tema. Hay zonas que funcionan con bastante normalidad, entre comillas. La gente, creo que dentro de los que han tenido la posibilidad, en su mayoría, creo que han tenido la responsabilidad de mantenerse dentro de sus hogares, si bien hay algunos que realmente no les interesa nada. Este fin de semana se fueron de vacaciones, salieron, pero yo te diría que esos son una minoría. Sin embargo, la gran mayoría de nuestro país no vive en condiciones de poder en un confinamiento que les permita tomar medidas sanitarias. Y eso es realmente triste, porque nos piden quedarnos en casa, y claro, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, algunos podemos, pero somos realmente, al menos en un país como Chile, una minoría privilegiada. La gran mayoría de este país vive en casas hacinadas, en que hay muchas personas en muy pocos metros cuadrados, sin agua potable, sin una cocina tal vez al interior de su casa, sin servicios higiénicos, con un suelo de tierra, con humedad, con frío, camas compartidas, muchas veces mujeres que deben estar en ese lugar confinadas con su propio agresor, personas que además tienen que salir a trabajar para poder llevar el alimento a su casa, y por lo tanto día a día se ven expuestos a tener que salir y trasladarse en el transporte público, realmente muy hacinados unos con otros, en donde no hay ninguna prevención, pero para ir a trabajar y contagiarnos tenemos permiso. Lamentablemente el gobierno de Piñera se ha resistido, no ha querido escuchar las demandas del pueblo de Chile. Sin embargo, ante la crisis actual no le ha quedado otra que caer en cuenta que lo que están gobernando es pobreza y mala calidad de vida, y no están en el oasis que creían o que querían creer, sino en un Chile que despertó entre cantos, cacerolazos y marchas, y para eso no tenían un plan, sino que ni siquiera tienen capacidad de gestión. Su programa se encuentra en este momento por el suelo, y lo avanzado está lejos de acercarse a las demandas sociales, además de haberse convertido en un régimen que viola los derechos humanos. Me pregunto, ¿será que el COVID vendrá a sacarnos finalmente de la transición democrática iniciada en los 90 para superar estas políticas neoliberales? Porque ya realmente es inminente una transformación social. Así que probablemente la rebelión popular posterior a esto va a ser muchísimo más fuerte. Muchas gracias. Gracias, Talia. Un abrazo. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JZT Fica em Casa.
As palavras, a intervenção do presidente da República, Jair Bolsonaro, motivou comentários intensos durante todo o dia de ontem, domingo, e hoje pela manhã também. Tem havido, inclusive, carta de 20 governadores, incluindo o governador de Santa Catarina, em função desse desgraçado discurso, desse antidemocrático discurso. Sobre isso vamos conversar com o nosso colunista Douglas Kovaleski. Bom dia, Douglas. Bom dia, Raul. Bom dia, Jana. Bom dia, audiência. Eu acho que assim é muito interessante a gente começar falando do que esse crápula, esse nosso presidente da República, fez no dia de ontem e que mobilizou uma porção de gente em vários lugares do país, né? A gente sabe que Florianópolis, Joinville, várias cidades do estado de Santa Catarina também tiveram mobilizações em apoio a um novo golpe e ao Jair Bolsonaro com sua técnica de desmonte, de destruição e de assassinato da classe trabalhadora. Nós temos que ter clareza do que significa para a classe trabalhadora esse monstro no poder. É muito importante que a gente perceba, assim, como é que se conduz um país, como é que não se conduz um país, né? Como é que pode ser tão escrachada a forma com que o presidente Bolsonaro conduz as coisas. Até porque, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da saúde das pessoas, ele está sendo um risco à nossa brasileira. Como é que o Bolsonaro, como é que esse homem ainda está solto fazendo as coisas que está fazendo? Mas, por outro lado, Raul, eu acho que assim, é muito importante a gente perceber, não vou ficar eu aqui tendo informação, eu acho que os ministros do STF e o grupo dos democratas no Brasil, né, que vai da esquerda a um leque da direita, está tendo coerência nesse sentido. No entanto, é importante nós percebermos, numa análise de classe mais aprofundada, que obviamente Maia, Alcolumbre e nem os juízes do Supremo são aliados na luta de classes, mas é interessante perceber como agora Bolsonaro no comando explicita, escancara as contradições do capital. E como isso pode gerar uma boa oportunidade para, inclusive, mobilizar a classe trabalhadora e derrubar o capitalismo. Derrubar o capitalismo no Brasil e, quiçá, no mundo, uma vez que trata-se de uma pandemia. Veja, Donald Trump colocando em primeiro lugar o empresariado, né? Jair Bolsonaro e, assim, uma série de presidentes da República, dos países, né? Presidentes dos países, fazendo esse tipo de ações, eles vão descortinando qual que é o objetivo central do capitalismo. Afinal, isso tudo já estava aí, não há novidade no cenário. Apenas essas pessoas estão tendo a cara de pau de se mostrarem, né? Tendo a arrogância, a prepotência de estarem apresentando aquilo que pensam de uma maneira muito escancarada. E isso deve servir e servirá para a classe trabalhadora se mobilizar e fazer de uma vez a derrubada do capitalismo. Mas, Douglas, sem reformas e sem... Douglas, é o seguinte, esta nova afronta de Bolsonaro à democracia acontece num período muito peculiar, em que basicamente toda a oposição a Bolsonaro está de quarentena. Ou seja, a maioria das pessoas conscientes com relação à quarentena parecem ser efetivamente os que estão opostos a Bolsonaro. É verdade que um fragmento também da oposição se vê obrigado a trabalhar porque as empresas assim obrigam em conluio com alguns prefeitos de cada cidade. Isto em todo o país, ou com alguns governadores inclusive. Mas como pode se dar essa mudança, ou começar a se gestar essa mudança que você diz, durante uma situação em que a sociedade nem sequer consegue ir às ruas a protestar? A sociedade me refiro que está cumprindo com a necessária quarentena. Então, eu acho que esse é o desafio, sabe, Raul? Muito, muito bem colocado o teu questionamento. Precisamos usar das redes sociais, precisamos usar de formas de conversar e precisamos também, conforme o tempo vai passando e essa quarentena vai se estendendo, até porque a minha aposta, enquanto alguém que estuda saúde pública, saúde coletiva, eu entendo que esse clima de quarentena e de restrição e de liberação das atividades, ele deve se estender por muito tempo. Pode se estender por pelo menos 2 anos. E que eu acredito que possa ser uma nova realidade por um grande período. Então, eu acredito que, além das formas online de dialogarmos, de estarmos assim, estudando e fazendo a conscientização da classe trabalhadora para a luta que se aproxima cada vez mais, e falo da luta de fato, da luta das formas de pensar em como é que se conquista o poder da burguesia.
se aproxima e elas vão estar se dando. A quarentena, ao passo que vai se prolongando, nós conseguimos ver que quanto mais a gente conhece das formas de transmissão do vírus, a gente consegue fazer algumas coisas. Eu entendo que a partir do momento que a gente saiba como é que dá para se deslocar de maneira segura, não é o momento ainda, por isso friso, fiquem em casa, quem pode, fiquem em casa. Mas aos poucos, com o passar do tempo, eu percebo que há a condição de, com proteção, e com, daqui a pouco, uma vacina, ou até com um remédio para isso, que deve aparecer, né, longe da hidroxicloroquina, mas que deve ter uma saída para o vírus em seguida, as coisas tendem a ganhar uma outra dimensão, e o isolamento total vai diminuir, com mais tempo, né, com mais tempo. É óbvio que o Brasil vai atingindo o pico da pandemia agora, da sua contaminação e da mortalidade, de uma maneira muito acelerada. Devemos ver nas próximas semanas um quadro de caos, vamos ver muitos mortos sendo transportados para lá e para cá, falta de vagas em cemitérios, então deve aumentar o isolamento apesar da bestialidade do Bolsonaro. Entretanto, num médio prazo, até o final do ano, a coisa deve tomar uma outra característica, e aí o momento do campo da esquerda ter uma direção muito clara em cima de tudo que está acontecendo. E, de certa forma, eu acho bom que as coisas se explicitem como estão se explicitando. As contradições do capitalismo, elas passam a ficar escancaradas, passam a ficar muito abertas. E isso, de uma certa forma, é positivo para que a gente consiga aumentar a potência e aumentar o nível de organização da luta de classes no Brasil, no sentido da classe trabalhadora. Muito bem. Douglas Kowalewski, obrigado por teu comentário semanal. Estamos aguardando o teu texto também. As pessoas que te seguem precisam desses textos. Jana Machado, conversamos com Douglas Kowalewski, professor em saúde pública, colunista do Portal Desacato. Audiência do JTT Fica em Casa, audiência do Portal Desacato, mais uma manifestação a respeito das falas tristes, lastimáveis para a democracia do presidente da República, Jair Bolsonaro, e agora com o vereador Vanderlei Farias, o Lela, vereador por Florianópolis. Bom dia, Lela, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham a cobertura do Desacato, e é uma honra, mais uma vez, estar podendo participar aqui com vocês, agradecendo a oportunidade. Lela, qual é a sensação que produziu você a intervenção de Bolsonaro ontem nesse ato que falava de AI-5, que falava de atacar o STF, que falava contra o Congresso Nacional e, em definitivo, contra a democracia? Então, cada vez que acontece uma situação nova, né, dentro da estratégia, que a gente acredita que seja uma estratégia do presidente da República, a gente recebe isso como um novo impacto, mas nada muito diferente daquilo que ele propôs nas eleições, né, de desrespeitar. Ele desrespeitou durante as eleições já a própria democracia, desrespeitou a construção democrática através das eleições, desrespeitou temas importantes em debate, e não reconhecendo as políticas públicas desempenhadas no nosso país. Então não é muita novidade para quem hoje já atua dentro do campo político. É óbvio que a cada passo que ele dá de enfrentamento, batendo de frente realmente com as instituições e demonstrando que ele tem um apelo ainda popular, um apoio popular muito forte, isso deixa a gente um pouco preocupado com o que vem pela frente, porque não recua desse projeto, dessa estratégia, que é muito clara para a sociedade. Aí a gente já vê, pelo menos, se desenhando uma possibilidade real de criar uma polarização cada vez mais acirrada e mais violenta, e isso está chegando a muito próximo disso, e é preocupante no ponto de vista de que as instituições ainda estão se manifestando através de notas em redes sociais. É algo novo na história da humanidade, porque em outros tempos eu acredito que não deixariam chegar nesse ponto. Acho que já teriam agido de uma certa forma, sejam ela pelo Congresso Nacional, seja ela pelo Supremo, porque do que se viu ontem, em real, depois de uma semana com aquela situação de que ele estava em conflito constante durante o mês com o secretário o Ministério da Saúde lá, o Mandetta, e a retirada e a colocada de um outro ministro que não trata de coletivas com números, já temos uma semana sem
uma demonstração do Ministério em estar enfrentando o coronavírus como uma atual realidade de uma guerra contra um inimigo invisível. Já se tirou isso de pauta, já dá para ver que a pauta agora do presidente realmente é fazer com que as pessoas, pelo menos os que os seguem, né, vão para a rua, e aquelas pessoas da sociedade que estão com medo e estão vendo realmente a realidade acontecendo pelo mundo afora, de que aquilo é real, que aquilo não é uma brincadeira, que até o próprio grande irmão dele, o grande brother dele, que é o Trump, se ajoelhou nos Estados Unidos diante dessa pandemia, e as pessoas que estão aqui acabam confundindo justamente qual é o caminho que o nosso país vai tomar. Isso toma uma proporção das dúvidas que já são um desafio gigantesco nesse atual enfrentamento, nessa atual guerra que a gente está tendo, que a gente não consegue prever realmente. Ao natural enfrentamento em qualquer país já gera uma sensação desagradável muito grande, por conta que você não consegue planejar de forma eficiente o combate, mesmo assim também de forma eficiente a prever de forma econômica como é que tu vai controlar isso em cada nação. E ele piora a situação quando ele cria esses fatos reais, que eu acredito que sejam poucos líderes no mundo que estão fazendo isso. Eu acho que num país com dimensões continentais como o nosso, pode ser catastrófico, pode se estar se desenhando aí uma situação de caos na saúde pública por conta da atitude dele, de ele mesmo, como um líder maior, tossindo da maneira que estava tossindo, possivelmente está tendo sintomas que, em qualquer situação, a Organização Mundial de Saúde já pede, para que se você tenha sintoma, mesmo que não tenha comprovadamente no teste apresentado que seja Covid-19, que seja coronavírus, que você tenha distanciamento social até mesmo da sua família, se você tiver sintoma. Ou seja, o próprio presidente da República já testou, 23 membros que estiveram com ele estavam com o coronavírus, e ele não toma nenhuma atitude, mesmo agora com sintomas, e demonstrando uma irresponsabilidade gigantesca ali no meio do povo, a população feito zumbis, assim, cegos, de ódio, porque não querem parar para analisar o contexto, não querem, na verdade é um ódio muito grande, e a gente fica com um receio muito grande, porque são pessoas que não recuaram até agora, porque grande parte do que seguiam o presidente recuou, tem a noção básica do que ele está fazendo é uma loucura, é insano, mas uma grande parcela, e é muito grande ainda, defende o presidente na atitude de bater de frente com a Organização Mundial de Saúde, com as restrições, com o distanciamento social e as únicas estratégias que tem de combate a essa pandemia. Lila, como deve, assim, um breve traço de um minuto, como deveria agir a sociedade responsável que está realmente fazendo a quarentena, que está contribuindo com os linhamentos científicos, perante este quase oportunismo do presidente ir fazendo isso em plena pandemia, quando os opositores a ele estão restringidos ao celular? O que deve fazer a sociedade, Leila? A sociedade precisa ter uma real ciência dos fatos, do que estão ocorrendo ao nosso redor. O mundo não acontece em torno do nosso umbigo, isso está mais claro do que nunca. Esse momento é para acabar de vez um debate, eu acredito que isso vai se prolongar, esse debate há um bom tempo, de que nós não estamos numa competição, nós não estamos no meio de uma eleição, nós temos que cooperar mais do que competir nesse momento. Eu acho que o efeito que ele está tendo, e ele está sabendo jogar dessa forma, é que em determinados locais do nosso país, a doença não se alastrou de tal forma porque houve uma forma preventiva de atuação da sociedade muito forte, muito boa, que isso replicou por conta do que já vinha acontecendo na Europa há um mês atrás. Então nós estávamos tendo uma noção do que poderia acontecer e todo mundo se preservou. Aí acontece psicologicamente na cabeça da população essa dúvida. Pois é, mas aqui não está acontecendo nada. Mas é justamente porque nós nos preservamos, nós conseguimos fazer isso. E agora, se for atrás dessa onda louca de sair fazendo o que ele está fazendo, nós vamos correr um sério risco dos lugares onde não teve, disseminou-se aí de uma forma exponencial o vírus nas cidades e municípios que ainda não tiveram, vai começar a ter. Os lugares onde já está crescente, como Florianópolis, a nossa capital catarinense, que tem uma elevação dos casos cada vez maior e uma subnotificação, isso é muito grave o que está acontecendo, não estão notificando com muitos critérios, estão escolhendo a dedo quem é que vai ser feito o teste para poder esconder números, porque isso daí faz com que dê uma sensação de que pode ir soltando aos poucos.
E isso é grave, é perigoso, e registrem o dia de hoje em Florianópolis como um dia da volta do comércio aberto, como uma preocupação grande que vai se escrever na história, eu não tenho dúvida, e nós vamos ter problema logo ali na frente. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder seguir as normas aí e as restrições que estão sendo impostas aí pela Anvisa ainda, em que pese esteja na mão de um presidente que é irresponsável, mas também da Organização Mundial de Saúde, que a gente possa preservar tanto a própria saúde quanto a saúde do próximo. É esse o recado que a gente pode deixar. E nós vamos continuar de forma política debatendo isso aqui na Câmara da Capital também, para tentar minimizar os impactos do que pode vir pela frente. Tudo é muito novo, é importante saber que ninguém tem certeza de nada do que está acontecendo ainda, e a única coisa que a gente tem que se apegar são nos números, estatísticas e na ciência. E isso é a única coisa que a gente tem que se apegar para poder fazer certo, na hora de estar fazendo esse tipo de loucuras como o nosso presidente está fazendo. Muito bem. Vereador Vanderlei Farias, do PDT de Florianópolis, muito obrigado por sua participação no JDT e, como sempre, vamos incomodar você muitas vezes neste período e esperamos também depois de salvarmos este momento trágico da humanidade. Obrigado, Lila. Um abraço distante a todos vocês aí. No coração do poema reside a palavra silêncio. Se espera venha a poesia que dilacere muros, que traga utopias. Tempos ásperos, em que imbecis ganham nome de mito. O anunciar da aurora mais distante presinto. É possível prever, sim, onde isso tudo vai dar. Idiotas empunham a bandeira da morte, o destino da nação deixando a própria sorte. De verde e amarelo se dizem patriotas. Na cara dura, querem o AI-5, a volta da ditadura. Marcha essa gente que se diz do bem, doentes da cabeça. Desejo que do corpo não fiquem também. Nunca é demais lembrar, quem participa da histeria, ao coronavírus não importa religião, partido, ideologia. Quem pensa que tudo pode, cuidado com o Covid-19. Gente querida, esses escritos são do Dinovaldo Giglioli. A reflexão eu deixo para cada uma e cada um de vocês. Um viva a democracia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!